Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. Em o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9, encontra-se um dos diálogos mais densos, mais complexos e mais ricos de referências que podemos encontrar no Novo Testamento. Podemos dizer que esse texto de Mateus é, de todos os diálogos que Jesus estabeleceu com os doutores da lei, com os fariseus, o mais complexo, o mais rico, o que se desdobra em múltiplas conexões com o texto bíblico e com outros livros. E olhe que quando referimos-nos a diálogos de Jesus com doutores da lei, estamos falando de diálogos de entendidos estudiosos da tradição hebraica, portanto, especialistas no Torá, nos textos sagrados, na lei antiga. Portanto, toda vez que você encontrar nos evangelhos, especialmente no evangelho de Mateus, porque dos 4 evangelhos, Mateus escreve um texto especificamente para os seus irmãos de raça, razão pela qual o livro de Mateus não é um livro cronológico, não é um texto biográfico, é um texto temático. Nós temos um capítulo só de parábolas, depois o capítulo do Sermão da Montanha. Portanto, ele divide em eixos temáticos. Não foi assim que aconteceu do ponto de vista da biografia dos tempos, da cronologia. Mas Mateus divide em temas e tenta encadear o texto dele com a lei antiga o tempo todo, porque era um judeu, culto, erudito, coletor de impostos, portanto publicano, tinha que ter uma cultura formal, para além da média, para o cargo, inclusive, era intelectual. Dos 4 evangelistas, talvez ele com Lucas, ele e Lucas são os mais intelectuais, talvez Mateus seja o mais intelectual de todos. E dos apóstolos, ao lado de Judas Iscariote, ele é o mais intelectual. E Mateus escreve o evangelho, portanto, tentando conectar. Não é à toa que quando você acaba o Antigo Testamento, o primeiro texto é o de Mateus, para encadear Antigo com Novo. Aquilo é proposital. E no Evangelho de Mateus é que há os diálogos mais impressionantes e mais interessantes que Jesus estabeleceu com os doutores da lei, os fariseus, que era a elite financeira e intelectual da época em Israel. Era a casta social cujo repertório era o mais sofisticado, era o mais elaborado. Quem entendia da lei, e aqui a gente precisa falar, a lei era o Código Civil do judiciário da época, e era também os ensinamentos religiosos, era o código de conduta religiosa, eram os ensinamentos espirituais, era uma coisa só. Não era acessível a todo mundo, a maioria das pessoas naquela época era analfabeta, portanto os doutores da lei tinham um monopólio desses escritos e interpretavam a lei nas sinagogas para a população. A região de onde Jesus saiu e a região onde ele preferiu pregar, que era Galileia, era feita de pessoas incultas, a maioria das quais não tinha acesso ao texto, até porque não tinha como ler, e nem como pagar um escriba, isso é, um escrevente, um secretário, para uma cópia, que era um processo penoso, difícil e caro, em pele de animal, ou em papiro raro. Portanto, era inacessível às massas, à população. Quando você vê Jesus conversando com os fariseus, com os doutores da lei, são, portanto, propostas que se faz a Jesus em diálogos em cima da lei. Quase sempre os fariseus estavam tentando verificar o conhecimento, o entendimento de Jesus e a conexão do ensinamento dele com a lei, não apenas para um debate intelectual, portanto, uma conversa de mestres, mas também para ter algum argumento a fim de levá-lo à prisão e ao julgamento se ele falasse algo contrário à lei, à legislação. Portanto, quando você passa o Evangelho e lê, às vezes passa despercebido para a gente
que aquele era um contexto muito mais delicado do que hoje a gente vê apenas um diálogo ali, Jesus respondendo algumas perguntas. Essa é a primeira questão. Nesse texto, que eu considero o diálogo mais sofisticado, mais difícil, porque há inúmeras citações de Mateus, se aborda a questão do casamento e das dissoluções, as separações conjugais feitas naquela época. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3, que é abordado a questão dentro da lei. Portanto, o texto, em minha forma de entender, é o mais denso de todos os diálogos e talvez seja o diálogo mais denso de todo o Evangelho. O texto foi muito mal compreendido ao longo dos tempos e foi dada quase sempre interpretações superficiais, limitadas, pobres e algumas até bizarras ao longo da história do cristianismo, da teologia. Os fariseus vieram a ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Qual foi o erro histórico mais conhecido ao longo dos tempos desse texto, que ficou preservado ao longo da história da teologia, da cristandade, em cima do qual se criou uma instituição cerimonial e uma liturgia religiosa em cima desse texto? É a interpretação de que o que Deus uniu não separe, e o que Deus une é o casamento religioso. É necessário, portanto, casar os cônjuges dentro de uma cerimônia, de uma liturgia religiosa, porque aquilo é inseparável, e se estabeleceu, portanto, a instituição do casamento indissolúvel, das relações permanentes, que se mantinham ad perpétuo, até que a morte os separe, e um matava o outro para separar. E assim vigorou, para coibir um abuso, que eram as relações sexuais fortuitas e a promiscuidade, se criou uma medida que gerou outras feridas. Outras feridas tão dolorosas quanto, e em certos aspectos até piores. A ideia de que, no momento que o indivíduo casa diante de Deus, Deus aqui no sinônimo da instituição religiosa, ou do sacerdote, do representante, ou do ministro da fé, não se pode mais separar. E, portanto, essa era a ideia que se fazia, condenando, portanto, o adultério, condenando a dissolução dos vínculos e estabelecendo uma série de problemas que gerou sequelas na humanidade, gerou dores absurdas, gerou traumas, relações falsas, envolvimentos conjugais arranjados, e ao longo da história a gente viu o erro em cima desse processo todo. O casamento indissolúvel e a ideia que vigorou ao longo de séculos, que fez com que pessoas conhecidas na história, personalidades conhecidas, fossem casadas pelos pais, especialmente na nobreza, adolescentes, muitas vezes, que eram casados para juntar território,
para unir coroas, para fazer com que houvesse paz entre as nações, o filho de um rei de um país com a filha de um rei de outro país, cujos cônjuges nem se conheciam, iam se conhecer na lua de mel, quase sempre com uma decepção, com uma frustração. Os casamentos eram arranjados pelos genitores, com interesses financeiros, com ambições de qualquer natureza, de natureza as mais variadas, algumas vezes com ambições também sexuais, puramente sexuais, em que muitas vezes vigorava a ausência de sentimentos e como se devia manter a indiferença pelo outro, a insensibilidade na vida doméstica, as relações múltiplas, extraconjugais e simultâneas, por ausência total de interesse e por incapacidade de dissolução daqueles vínculos. A gente viu que esse modelo não funciona. Esse foi o erro clássico dessa interpretação, que de alguma forma permeou o Ocidente cristão, que tinha uma função dentro da mentalidade do homem medieval, coibir os excessos, os abusos, mas que gerou outros problemas também e não solucionou o problema da criatura humana, pelo menos no âmbito conjugal. A armadilha proposta pelos fariseus é muito sofisticada. Como nós dissemos, é um diálogo entre mestres. E muita gente lê esse texto que eu acabei de ler, considerando esse texto uma espécie de pergunta a Jesus se era ou não era possível separar, se podia ou não podia separar. A verdade é que o divórcio e a separação já existiam. Tanto é que é mencionada a carta de repúdio, ou escrito de separação, fazendo alusão a Moisés. Então as pessoas se separavam na época. A pergunta que os fariseus fazem a Jesus é a respeito de por qual motivo as pessoas deveriam separar-se. O texto é muito complexo, tem muito mais detalhes que eu vou tentar chegar lá. Até meia-noite a gente chega. Não, né? A primeira menção, ou uma das primeiras menções no texto, é Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Que Jesus menciona quando os fariseus também aludem à carta do divórcio. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4. Olha o que Moisés escreveu. Deuteronômio é um dos textos da lei em que estabelece e estrutura as leis. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente... Olha, as feministas, se acalmem e não me batam. Eu estou lendo o texto da época, tá? Se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. É muito fácil a gente criticar, nos tempos atuais, aquela sociedade da época. Mas havia uma série de razões, algumas injustas, especialmente injustas em relação à mulher, mas havia algumas motivações para a sociedade se estruturar dessa forma. E é importante fazer aqui um contexto histórico, uma breve viagem. Na época de Jesus, e antes mesmo de Jesus, a monogamia, que foi uma conquista extraordinária, não chegou assim de um dia para a noite. Foi lentamente se instaurando paralelamente ao monoteísmo. Interessante, né? Monoteísmo, a ideia de uma única causa formadora do universo, e a monogamia também simultaneamente foi sendo internalizada. Há casais exemplares no judaísmo antigo, exemplos de monogamia, mas não foi de uma hora para outra, foi com os anos. E sociedade patriarcal, a princípio, a monogamia do ponto de vista legal e social foi estabelecida apenas por parte do sexo feminino. A monogamia era mais feminina, predominantemente feminina.
Em que pese a gente vê, por exemplo, o pai de Saulo de Tarso, monogâmico. A gente vê alguns casais exemplares no judaísmo antigo. Mas havia também exemplos no próprio texto. Davi, Abraão, Salomão, que tinha um harém. E a gente vai explicar por quê. Primeiro, a mulher, na época de Jesus, não laborava do ponto de vista financeiro de maneira geral. Não trabalhava, fora de casa especialmente. E por mais crítica que a gente possa fazer, é importante salientar uma coisa também. Naquela época, os trabalhos fora de casa eram horríveis. Eram perigosos e matavam os homens. Eram trabalhos pesados. A mulher era, de certa forma, também protegida de não trabalhar braçalmente, não tinha os trabalhos da inteligência e da tecnologia que a gente tem hoje. Então tem esse aspecto. Por trabalhar, o homem, também por conta da força física e de todos os efeitos colaterais disso, era o detentor dos recursos materiais, os recursos econômicos. O que é que acontecia numa sociedade como aquela, injusta, onde havia uma desigualdade entre homens e mulheres, e sim preconceito e machismo, de considerar o homem superior à mulher e a mulher inferior ao homem? É claro que se estabelecia também uma forma de se organizar. A monogamia era prioritariamente feminina. O homem poderia ter relações múltiplas, desde que pudesse sustentar financeiramente todas as mulheres com as quais ele estabelecia relações. É estranho para a nossa época, mundo ocidental, século XXI. Mas naquela época, a sociedade tribal, e aqui vai uma coisa importante da monogamia feminina. A sociedade tribal dava muito valor, homens e mulheres davam muito valor à linhagem genealógica. A gente vê no Evangelho de Jesus citando a linhagem de Jesus, até chegar ao rei Davi. Havia uma valorização da linhagem tribal. Como é que se sabia a linhagem genealógica de alguém? Porque se sabia quem era a mãe. Sempre se sabe quem é a mãe. De quem é a mãe do bebê. Mas se houvesse poligamia feminina, não se sabia quem era o nome do pai. Quem seria o pai? Preservar a monogamia feminina era uma forma também de preservar a linhagem tribal. Daí o nome do pai, porque a mãe era indiscutível. Você sabia quem era a mãe, sempre. Então isso foi estruturado de uma maneira a preservar esses valores que eram caros às pessoas da época. Mas aqui vai uma coisa a mais. Como o recurso financeiro e a obrigação social e legal na lei, a ponto de ser passível de pena de morte, de sustentar a família era do homem, ele deveria ampará-la materialmente, financeiramente, com as suas condições, e para isso havia o famoso dote. Os autores divergem nesse ponto. Se o dote era um pagamento que o pai da noiva fazia, dava um dinheiro ao marido que agora recebia esse recurso e recebia ela, como uma forma de ajudá-lo, ou se o dote era, na verdade, um pagamento que ele fazia, o marido fazia, ou seja, um dinheiro que ele levantava e deixava guardado sob suas posses, independente de uma versão ou de outra, o dinheiro do dote ficava na mão do marido. Em caso de separação, aquele dote era entregue à mulher, para que ela pudesse se sustentar financeiramente, ter algum recurso, ser amparada. Quando Moisés estabelece a carta do divórcio, que parece absurdo quando a gente lê o texto, ele está protegendo a mulher, já era um avanço legal. Porque a mulher que ficava separada, que era desprezada pelo marido, ou caía na prostituição, ou ficava na miséria. Ficava desamparada. E a depender do motivo, o marido não lhe dava o recurso financeiro. Se, por exemplo, fosse por prostituição, por exemplo, ele chamava o pai da mulher e dividia o dote com ele. Metade ficava com o pai, metade ficava com o marido, e a mulher ficava desamparada, e o pai não recebia ela de volta para casa. Então, quando Moisés estabelece a carta do divórcio, já era um avanço legal para amparar a mulher em caso de separação, já que ela era mais vulnerável do ponto de vista de hipossuficiente, né? Socialmente falando. Essa era a ideia. Mas o texto de Deuteronômio fala mais. Escreve a carta e divulga a carta. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas antes
se separavam à torta e à direita, na calada da noite, sem nenhum compromisso. A carta era uma forma de assumir... Você quer separar? Então assume publicamente para todo mundo. E é aquela ideia de Deuteronômio de o outro marido, de esposa, agora o outro não pode tomar. Você, mas que absurdo, que preconceito. Não, sabe o que é? É para dizer assim, você quer separar? Pensa bem. Porque se você der a carta do divórcio para ela, não tem volta não. Não vai querer depois, vem meu bem. Não tem como voltar não. Era uma forma de moralizar melhor as relações. Que acontece até hoje, né? A pessoa separa, mas fica no flashback, como se diz, né? De vez em quando dando uma saudade e voltando, sem compromissos agora. Então, era uma forma de legalizar, de moralizar e de assumir publicamente a separação e amparar a mulher materialmente. Tudo isso, se a gente não conhecer a cultura, passa despercebido no texto. A gente não entende a fala de Jesus e parece até uma fala preconceituosa. Ora, uma coisa importante é o seguinte, se a mulher era comprada através do dote, a mulher era uma propriedade do homem. Daí, um homem se relacionar com ela, o adultério era visto como algo ruim porque era furto. Alguém possui uma propriedade que é minha. Essa é a ideia. Daí a mulher era apedrejada às vezes, exemplo que é citado no Evangelho, e o homem que se envolve com a mulher comprometida poderia também ser passível de punição. Às vezes a lei era mais branda com o homem, por conta dos preconceitos e da injustiça. Mas o homem poderia desposar várias, pelos motivos que a gente já falou aqui, desde que conseguisse sustentar e amparar materialmente todas. Ora, uma coisa importante é o seguinte, a carta de divórcio era indenização, era amparo financeiro, era assumir publicamente e era não banalizar separações, como a gente disse aqui. Não tem aquela coisa de ir e voltar, né? Por conta do poderio financeiro masculino. Quando Jesus é interpelado pelos fariseus, os fariseus perguntam por qual motivo o homem pode dar carta de divórcio. E aí tem duas escolas de tradição judia. Uma escola, quer dizer, tinha várias escolas de interpretação, mas as escolas mais famosas eram de Shammai e de Hillel. Shammai e Hillel. Hillel, inclusive, é uma pessoa muito importante na cultura hebraica. Hillel sempre foi dado a ser mais liberal, mais tolerante. Eu quase sempre, nas interpretações do Antigo Testamento, concordo mais com Hillel do que com Shammai. Shammai é mais rigoroso, mais severo, mais austero. Mas, nesse particular, Hillel pisou numa casca de banana. Porque Hillel diz nos seus textos e na sua tradição que um homem poderia escrever a carta de repúdio e dispensar uma mulher por qualquer motivo. Não gostou da comida que ela fez, arranjou uma mais nova. Então era só escrever uma carta de repúdio, por qualquer motivo ela podia despedir a mulher. Shammai não. Shammai dizia por dois motivos, prostituição, ou se a mulher desviasse o homem de cumprir a lei de Moisés. Impedisse ele de cumprir a lei de Moisés. Só por esses dois motivos. A pergunta dos fariseus é, Jesus, você concorda com Hillel ou com Shammai? Resumindo a história, era esse desafio. Ora, Jesus cita, e aqui vale a pena colocar, em diálogos de mestres do judaísmo, quem vence a discussão é quem cita os textos mais antigos. Quem se baseia no seu argumento nos textos mais velhos. Por quê? Se é a sociedade patriarcal, é uma sociedade também que valorizava a ancianidade. Quanto mais ancião, quanto mais velho, seja as pessoas ou os textos, eram mais valiosos. E aí, Jesus cita, logo na primeira fala dele, 2 textos de Gênesis de Moisés, o primeiro livro. Ele já cita o primeiro livro. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aqui vale a pena considerar uma coisa. No diálogo que Jesus faz com os fariseus, ele cita literalmente esse texto e enfatiza o homem que sai e desposa sua mulher. Olha, naquela época, era a mulher que saía da sua família e ia se incorporar à família do marido. Sociedade patriarcal. Ele não saía da estrutura do seu clã, não. Ela que se incorporava. Jesus inverte a coisa e diz, o amor deve ser tão forte que ele rompe com os vínculos de origem para formar outra família. Ele alterou as coisas. Ele colocou o homem a tomar a iniciativa de desposar a mulher.
dá para perceber que o texto de Jesus é todo ele protegendo a mulher, que era a vulnerada, digamos assim, né? A fragilizada nas relações. O que é que Jesus fala da carta de divórcio? Ele fala que no princípio não era assim, e há várias interpretações. No princípio, expressão em hebraico, bereshit, é como começa Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou. Ele está citando Gênesis, dizendo que no princípio não era assim, no princípio não tinha carta de divórcio. Mas pela dureza dos corações, Moisés estabeleceu. Em outras palavras, o nosso amor não precisaria de lei. Mas como a gente é muito instável no amor, o que a gente acha que é amor agora, amanhã a gente já não ama mais. E a gente confunde amor com instinto, com desejo, com sexo, com paixão. É necessário que as leis regulem para que a gente possa pelo menos moralizar as relações. Porque o nosso amor ainda é caracterizado por muita explosão de instinto. No princípio não era assim, no princípio não tinha carta de divórcio. Mas Moisés estabeleceu pela dureza dos corações. Ora, e aí uma coisa importante, Jesus diz que só em caso de adultério, e aqui a gente precisa entender isso, o homem deve dar carta de divórcio. Aí você, mas só em caso de adultério, sabe por quê? Se o homem era hipersuficiente, o homem tinha várias mulheres, o homem tinha amparo financeiro que ela não tinha, ele cobra mais do homem dizendo, se você tem interesse em outras mulheres e pode sustentar, você já pode ter. Jesus não brigou contra uma cultura da época, porque seria bater de frente demais. Ele queria estabelecer o seu mandamento, porque essa cultura ia desaparecer. Com o tempo, os preconceitos desapareceriam, essa desigualdade entre homem e mulher. Mas ele quis, porque ficar insistindo e batendo de frente contra preconceitos da época é perder tempo. Ele queria ensinar o essencial. É claro que ele não concordava com aquilo. Mas ele estava dizendo, os homens não têm muitos motivos para despedir mulheres, porque até se for algo de interesse afetivo e sexual por outra pessoa, ele pode ter outra, sem desamparar essa. Porque ele tem um dever moral para com essa. Só em caso de adultério. E aí a gente vai explicar por que o caso de adultério. Meus amigos, naquela época, o adultério feminino, de maneira geral, estou falando de maneira geral, claro que há exceções, mas de maneira geral, o adultério feminino, você já conheceu todo o contexto cultural, ou pelo menos boa parte do contexto cultural da época. Se existia essa cultura na época, você imagina uma mulher pensar em fazer em adultério. Se a mulher se envolvesse com outro homem, é porque havia, genericamente falando, um sentimento de amor legítimo. Aí o homem deveria escrever a carta dela para liberá-la, a fim de que outro assumisse ela e amparasse ela. O adultério aí simboliza o interesse verdadeiro em outra pessoa. É porque o linguajar era pobre na época de Jesus. Aliás, se você for parar para pensar, até hoje, genericamente falando, é claro que há exceções, e hoje, com a igualdade de oportunidades, situações e vários fatores que seria difícil aqui a gente listar todos, seria demandar muito tempo para a gente enunciar todos os motivos, mas ainda hoje, com as relações mais par e passo, a mulher tem pouca propensão, ou tem muito menor propensão a sexo casual. Há exceções, eu conheço exceções, mas essas exceções confirmam a regra. Eu conheço duas pessoas que disseram, eu vou experimentar isso. Se desfizeram de relações sólidas e continuaram. Na terceira oportunidade, que o homem sumia depois de um sexo casual, levou para um motel, ela começou a deprimir. Conheço duas amigas que ficaram assim. Ela disse, eu não tenho temperamento para isso. Para ele me procurar daqui a 3 meses e querer outra coisa comigo e depois sumir de novo. Não tem propensão para isso. Mesmo que comece com um sexo casual, há uma tendência a se vincular por várias razões que a gente teria muito tempo aqui para enunciar. Hormônios, temperamento, cultura também. E tudo isso. O sexo casual nunca é saudável, nem para homens, nem para mulheres, é claro. Mas a mulher tem pouca propensão a isso. Genericamente falando. Ora, Jesus, sabendo isso, dizia, se uma mulher, naquela época, deitar com uma pessoa, se envolver com outra pessoa, é porque existia sentimento verdadeiro e as leis não estavam permitindo. Então era necessário dar carta do divórcio. Liberá-la para ela viver o amor com outra pessoa. Só o espiritismo, o conhecimento da cultura da época
E essas informações notáveis para a gente entender a fala magnânima de Jesus. O ensinamento dele que foi mal compreendido. Só o Espiritismo para dizer que somos espíritos imortais, que somos caminhantes da eternidade, que somos seres espirituais, e o Espiritismo atesta isso 18 séculos depois, para dizer que os nossos vínculos de relações não são fatos ao acaso. Que a família, e a família genericamente falando, com algumas exceções, começa numa união conjugal. De maneira geral, é claro. A família não é um fato social apenas, como dizia Emile Durkheim nas suas obras sobre família. É um fato espiritual. Há razões que antecedem a vida física. Não são vínculos apenas consanguíneos, genealógicos e genéticos ao acaso do espermatozoide com óvulo. Mas vínculos que têm também motivações espirituais, porque a vida humana tem objetivos espirituais. E qual é o objetivo maior, espiritualmente falando, da vida humana? O aperfeiçoamento do indivíduo, o melhoramento dele, o amadurecimento dele. Allan Kardec examina tudo isso para atestar, especialmente no Livro dos Espíritos, nas leis morais, e ele se concentra especialmente em duas leis para falar das relações humanas, lei de reprodução e lei de sociedade. Uma lei que é mais material e a outra lei que tem um aspecto moral. E ele examina as questões das relações familiares e conjugais que se interpenetram nesses textos, para dizer que as relações são ferramentas para o progresso humano, ou o progresso espiritual. Ele chega a dizer na lei de sociedade que os laços sociais são os fomentadores do progresso. Mais tarde Emmanuel vai dizer, o meu próximo é a escada que me conduz a Deus. Parte do meu progresso espiritual somente vai ser feito com o meu próximo. Porque através da minha relação com o meu próximo, os meus relacionamentos, é que eu amadureço. Como é que eu treino paciência na China, em cima de um monte, no Tibete? É fácil ser paciente. Eu quero ver ser paciente no trânsito aqui da Vila Laura. Como é que eu treino perdão? Sozinho, no mosteiro ou diante de ofensas? As virtudes são treinar. Moralmente falando, a gente não consegue evoluir por completo, senão nas relações. Os relacionamentos são o termômetro que me dizem como é que eu estou. A forma como eu funciono com o outro é o termômetro para saber como é que eu estou no momento. Os espíritos dizem a Allan Kardec que há duas leis, lei de reprodução, lei de sociedade, para explicar isso. Allan Kardec pergunta no item 695, o casamento quer dizer a união permanente entre dois seres é contrário à lei natural? Os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Olha só, a ideia de que o vínculo sexual monogâmico é mais de acordo com a lei de Deus. E aí ele volta e diz, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida dos animais. E Allan Kardec coloca uma nota dizendo, seriam as relações sexuais fortuitas. Mais pelo instinto, pela paixão, pelo desejo, pela sensorialidade, e menos pelo sentimento. Porque o sentimento é uma coisa que vai se construindo em convivência. E o desejo é química cerebral. É bioquímica cerebral e é hormônio. Adrenalina, cortisol. É o seu familiar que chega do aeroporto, você fica emocionado, chora, abraça ele e aí descarrega aquela adrenalina. Quando passa, você já vai caminhando na frente e ele atrás segurando as malas e você já nem liga mais, já descarregou. É química. Mas amor não. O casamento tem propósitos espirituais, o casamento tem um propósito de educação sexual, porque espíritos milenares que somos, estamos acostumados ao longo de séculos à poligamia, à promiscuidade. O casamento é uma forma de educação sexual, exercício sexual em uma parceria única e não em fortuitas parcerias. Ainda que a gente ainda tenha resquícios do passado, de vez em quando a gente periclita, mas são os apelos do passado que vêm forte. Educação emocional, convivência que produz aperfeiçoamento, porque quanto mais a relação é íntima, mais atrito tem. Porque quanto mais próximo, mais a gente se atrita. As relações mais próximas têm uma mágica.
que é colocar nossos defeitos para fora. E dos outros também. Então, é por isso que é difícil, quanto mais íntimo, menos se ferir. Aliás, o termo conjugal já diz isso, né? Relação conjugal. Conjugal é a junção de dois termos. Jugo, fardo, peso, prova e compartilhado. É um fardo compartilhado. Já está na palavra raiz que o casamento é uma desgraça, olha só. Veja como está enraizado isso. E a gente fala isso a miúde. Quer ver uma coisa? A pessoa passa e não cumprimenta a gente. Dormiu comigo, foi... Quer dizer, é a ideia de que as pessoas que dormem juntos não se cumprimentam, não tratam bem. Olha como a gente tem isso enraizado. Tem gente que diz assim, porque é a rotina que mata. Eu digo, você dormiu hoje? Dormi. Dormiu ontem? Dormi. Vai dormir amanhã? Vou. Não cansa de dormir todo dia, não? Não cansa de almoçar todo dia, não? Fazer a mesma coisa? Então, é a rotina ou os sentimentos que se tornam repetitivos na rotina? Porque nem todas as coisas que a gente faz de maneira rotineira, a gente se cansa. Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, não separeis o que Deus uniu, capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, vai dizer, no casamento, há duas leis divinas, uma lei material e uma lei moral ou espiritual. A lei material, a união dos sexos. E a lei moral, espiritual, o sentimento de amor. Aí você compreende o não separeis o que Deus uniu. O que é de ordem divina é o amor. O que é de ordem espiritual, sagrado, é o amor. Se o amor é de ordem divina, o que o amor une, as circunstâncias do mundo não separe. As circunstâncias materiais do ego não separe. Não tem nada a ver com igreja, com teologia, com casamento religioso. E Kardec vai falar, alguns se casam no religioso, outros se casam só no civil. Há países cuja legislação exige os dois. Há países que só prescreve o casamento civil. Há casais que não casam em nenhum dos dois. Pouco importa do ponto de vista espiritual. O que importa do ponto de vista espírita é a vinculação. O que não quer dizer que o ritual do casamento não seja importante. Simbolicamente, é um ritual de passagem, né? Eu, como psicoterapeuta, costumo ver, às vezes, casais que estão há 20 anos, quando a gente pergunta, o que é que vocês são? Um responde, não, a gente está casado, o outro, não, a gente só está ficando. Quer dizer, não ficou claro um para os dois. A ideia de alguma coisa que pode ser de aliança, sem aliança, de papel passado, no cartório, ou uma declaração de união estável, os dois. Pouco importa isso cada casal se organiza de uma forma. Mas que fique claro para os dois o que é que a gente é. É uma espécie de assumir publicamente para a sociedade o que é que a gente é. Essa é a ideia, para não haver feridas, não haver desentendimentos. Essa é a ideia, do ponto de vista espírita, do não separeis o que Deus uniu. O casamento tem propósitos espirituais relevantes. Na obra 2000 anos, há uma personagem chamada Aurélia, a filha de Fúvia, que é apaixonada por um personagem, Plínio, e vai pedir um médium egípcio, Araxes, consulta espiritual. Essa coisa já existia desde essa época. Eu quero ele para mim. E Araxes, que era um médium ambicioso, corrupto, um médium profundamente comercial, totalmente destituído de valores, ele entra, mas médium autêntico, entra em transe e diz assim, na minha tarefa de consultas espirituais eu tenho estimulado todas as pessoas a passarem por aqui e a irem em frente nos seus propósitos, eu ajudo, mas no seu caso eu não posso fazer isso. Estou vendo pela minha visão psíquica, minha filha, que você já esteve seduzindo esse homem desde a Grécia Antiga em Delfos. Você passou em Atenas, em Alexandria, e sempre esse homem você tentando ter ele para você, e algumas vezes você conseguiu. Você está cheio de débitos espirituais do passado. Seu passado é clamoroso em relação a isso. Olha só, aqui detalhe. Quase sempre, os erros que a gente está cometendo com algumas pessoas hoje, a gente está cometendo há 500 anos, 1000 anos, com as mesmas pessoas. Só repetição. E o médium ainda olhou para ela e disse assim, olhe, esse homem que você quer tanto, você não está disposta a sofrer e a viver moralmente um consórcio com ele. Seu coração de mulher caprichosa e apaixonada vai resvalar para a prostituição se você conseguir seduzi-lo. E você pode conseguir, porque ele não é indiferente aos seus apelos. Mas ele encontrou uma alma que está programada a viver com ele nessa existência. Não se interponha no caminho dessa mulher, Flávia Lentulha, que era Chico Xavier reencarnado. Não se interponha no caminho dessa mulher. Porque eu vejo
o final da sua vida na prostituição. Você vai se corromper de vez. Olha só que coisa. Por quê? Porque o casamento tem propósitos evolutivos. A convivência a dois convida a gente à superação do egoísmo. Quando a gente é solteiro, tudo é meu. Eu não dou satisfação a ninguém, as coisas são minhas, meu quarto, minha casa, minha vida. Com o tempo é tudo nosso. Tudo dividido. E aí começam os atritos, né? Como diz um amigo meu que casou. Ele disse, Flávio, no primeiro ano de casamento, o guarda-roupa era metade meu, metade dela. 5 anos de casamento, era 25% meu e o restante dela. 7 anos de casamento, o famoso 7, supersticioso 7 anos de casamento, 90% dela, 10% meu. Hoje, minha roupa fica atrás da porta do banheiro. Quer dizer, não precisa ser tanto. Mas a convivência gera atritos pequenos que não geraria numa relação distante, que a gente é mais tolerante, que a gente é mais compreensivo. Mas na convivência a dois, de quem fica com o controle remoto da televisão, até quem vai gerenciar as finanças da casa, é motivo de briga. Quer dizer, pode ser motivo de briga. Porque a gente vai ficando intolerante com aquilo que a gente tolerava. Então, meus amigos, essa ideia de que a gente vai educar nossos filhos falando, você vai encontrar, minha filha, você vai encontrar alguém para lhe fazer feliz. Meu filho, você vai encontrar a princesa do seu sonho. Ninguém faz ninguém feliz. Se a pessoa é atormentada, é de mal com a vida, deixe ela em paz e não atormente a vida dos outros. Se no namoro, que é uma experiência psicológica de Joana de Ângeles em Adolescência e Vida, o namoro é uma experiência psicológica de preparação para uma convivência a dois. Se no namoro a gente briga que nem gato e cachorro, se no final de semana que a gente se encontra para tomar sorvete, para passear, para ficar junto, e sábado e domingo a gente se briga para se acabar, é claro que na hora que estiver convivendo debaixo do mesmo teto, os dois, a tendência é piorar. É até uma caridade separar. Porque faltou maturidade. A experiência do casamento é também um exercício de aceitação de diferenças, dos próprios limites e do limite alheio. A experiência conjugal para o espírito é uma vivência do amor na fase conjugal, no aspecto conjugal. Se a gente reencarna com aquela pessoa 10, 20 vezes, e uma hora eu sou marido e mulher, outra hora eu sou mãe e filho, pai e filho, o amor tende a aumentar porque eu vivo ângulos diferentes do mesmo sentimento. E a relação conjugal de Joana de Ângeles, no texto que nos serve de tema, é uma das experiências mais importantes para o desenvolvimento do amor com aquele ser, especificamente, que pode mudar de papel adiante. Ora, o amor vai se intensificando e não diminuindo. Kardec vai dizer com a sua brilhante colocação de educador, o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que emocionalmente já está separado. Vem regularizar as coisas. E a depender do casal, o amor continua sob outros aspectos, porque às vezes há uma vinculação dos dois, continua sob outros aspectos do afeto. Emmanuel vai dizer, no entanto, que a separação, em alguns casos, é melhor, na maioria dos casos, funciona como uma amputação de um membro. Para não infeccionar o resto do corpo, a gente amputa um membro. Quando tem um problema de saúde e aquele membro está necrosado, para não tomar conta do corpo e levar a pessoa à morte, a gente amputa um membro. É doloroso. Qualquer separação, por mais que a pessoa queira, gera um mal-estar, gera um desconforto. Por outro lado, às vezes, em determinadas situações, é uma medida possível. Emmanuel em Vida e Sexo vai dizer, em tese, a rigor, nenhuma separação deve ser estimulada e facilitada. Vale a pena os cristãos em geral e os espíritas em particular insistirem. Não separar por qualquer coisa. Insistirem nas relações. As crises são momentâneas, às vezes passam. Mas é o próprio indivíduo que vai dizer até onde vai poder chegar, até onde é o seu limite. E a depender da situação, separar para não acontecer algo pior. É claro que a separação amigável, consensual, que é o ideal, sem brigas, sem lesões no sentimento alheio, gera consequências. As consequências que a gente tem que assumir. Ideal seria que a gente não precisasse separar. Mesmo os casamentos que não são programados reencarnatórios, porque há casamentos que são programados anteriormente. E há outros que a gente faz aqui, por motivações mais variadas, por livre-arbítrio. Mas mesmo aqueles que não estavam sendo programados e que a gente fez agora, por qualquer motivo que seja, às vezes até por uma ausência de sentimento verdadeiro, desejo sexual, encantamento, etc., ainda assim não devem, diz Emmanuel, ser facilitados.
por aquilo que eu deixo no sentimento alheio, quando eu rompo e como é que fica a pessoa, quando eu passo adiante e quero outra pessoa. O que não significa que a pessoa é obrigada a ficar para sempre com uma pessoa. Não é isso. Mas esse bom senso que os Espíritos falam. Para concluir, gostaria apenas de citar dois exemplos. Um deles, Divaldo Franco contou de maneira muito engraçada que um amigo dele, que era casado há não sei quantos anos, encontrou uma alma gêmea. Eu acho interessante que as pessoas encontram alma gêmea, quase sempre a alma gêmea que encontra é assim, 20 anos mais nova, bonita. Eu nunca vi alguém encontrando uma alma gêmea desdentada, acabada. Não, é sempre bonitinho, assim, aquelas coisinhas, né? E ele encontrou uma alma gêmea e disse, Divaldo, sinceramente, eu amo as duas. Eu amo a minha esposa e amo essa alma gêmea agora. As duas. E eu estava pensando aqui, eu não consigo me desfazer desse dilema. Então eu estava pensando em consultar o Dr. Bezerra de Menezes por você. Eu queria pedir a você que falasse a Bezerra de Menezes se não era possível mexer na programação reencarnatória da minha esposa, ela desencarnar, e aí eu fico com a minha alma gêmea e recebo a minha esposa como filha. Olha só, e Divaldo disse que ele queria que o Dr. Bezerra fosse assassino agora no além. Olha que coisa. Olha onde chega o ponto das criaturas. Porque assim, as almas gêmeas deixam as pessoas depois se tornar alma gemida, ou algema. Mas, e aí, Divaldo diz, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou falar do Dr. Bezerra para desencarnar você. Que aí resolve o problema. O que é que você acha? Quer dizer, veja que ponto a gente chega. Diz Joana de Ângeles, pensa muito antes de casar. E pensa mais ainda para se separar. Especialmente quando haja filhos, haja compromissos mais profundos. E se você não tiver temperamento para casar-se, como dizia Jung, é melhor não se envolver para não se comprometer espiritualmente mais. Se você não tem temperamento, é melhor não entrar por um labirinto que você pode deixar lesões na alma alheia por onde você passa. Esse bom senso que a doutrina espírita fala. Esse bom senso para dizer que todos nós estamos aqui na Terra com objetivos elevados de conquista do amor, da plenitude, da iluminação. E que essas experiências humanas são meios que a divina providência coloca em nossas mãos para a gente aproveitar, a fim de construir o reino de Deus que está dentro de nós. Muito obrigado, muita paz.